Então, pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso Encantar a Política. E o Encantar a Política desta semana, nós trouxemos aqui a expressão do Papa Francisco. A política é a forma mais perfeita da caridade. Então, tentaremos desenvolver esse tema nessa conversa com vocês aqui no canal. E vamos ao nosso conteúdo. No próximo dia 2 de outubro, nós iremos eleger com o nosso voto livre, secreto e na urna eletrônica o presidente e o vice-presidente da República, 27 governadores e vice-governadores do Estado e do Distrito Federal, 27 senadores, 513 deputados federais, bem como deputados estaduais e do Distrito Federal. Então teremos uma eleição quase geral no Brasil, onde iremos escolher os nossos representantes e depositando toda a nossa confiança e os nossos anseios. Por isso, o encontro dessa semana é um encontro de conscientização, para que no dia 2 de outubro a gente escolha conscientemente, livremente, e na urna eletrônica, os nossos representantes. Isso na esfera federal e estadual. Embora a próxima eleição será de suma importância para o destino da nação, eu quero dizer que votar não cumpre toda a plenitude da nossa ação cidadã e do nosso ser político. Pois a política, ela abrange muito mais do que, digamos assim, uma campanha eleitoral e uma eleição. A política, ela está relacionada diretamente com a vida em sociedade. Quer dizer, a escolha dos nossos representantes é apenas uma parcela, é apenas uma parte do exercício do nosso ser político. E ser político é algo bem diferente do que se costuma pensar sobre a política, como algo limitado a políticos profissionais e longe do nosso ser cotidiano. Pois o que a gente observa é que, normalmente, as pessoas dizem assim: este ano é um ano de política, porque começou a campanha eleitoral e muitos políticos, sobretudo os políticos profissionais, só aparecem em nossa rua, em nossa comunidade, em nossa casa, em nossa associação, no tempo de campanha eleitoral. Ele está ali apenas para pedir o seu voto e muitos deles até compram o seu voto. São políticos profissionais que fazem do exercício da mais bela e linda ciência, que é a política, um cabide de emprego, onde ele tira da sociedade, do dinheiro público, algo para se beneficiar e para viver. Então, política é bem diferente daquilo que a gente às vezes pensa, tá certo? Porque às vezes o que nós temos são políticos distanciados da base que só aparecem entre nós em 4 anos. Um outro elemento que vamos tratar neste bate-papo sobre política, sobre o Encantar a Política, é sobre o analfabeto político. Digamos assim, talvez seja o pior analfabeto seja o analfabeto político. Ele não ouve, ele não fala, não participa dos acontecimentos políticos, ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, da farinha, do peixe, do aluguel, do sapato. Ele não sabe que o remédio que ele toma, o aluguel que ele paga, dependem das decisões políticas. Então, devemos nos conscientizarmos cada vez mais do nosso ser político, porque a tendência é crescente na sociedade brasileira, cresce assustadoramente o número de analfabetos políticos. O analfabetismo político, ele rima muito para o movimento que está acontecendo aqui no Brasil.
pois a sociedade brasileira ela se distanciou da vida pública e se refugiou no individualismo. E nós podemos dizer que a inauguração mais nítida desse movimento, desse individualismo, desse refúgio da vida pública, ele teve sua crescente a partir de 2013, com o impeachment da presidente Dilma, porque se criou uma ideia na sociedade brasileira, sobretudo na classe média, que política rima com corrupção. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. A elite brasileira, diante da situação que estava enfrentando, porque a elite brasileira observava de longe que os pobres começaram a ter acesso a uma escola pública de mais qualidade, os pobres começaram a andar de avião, os pobres começaram a reformar sua casa, os pobres começaram a tomar café, a almoçar, a jantar, a ter o direito de fazer um churrasco no final de semana, de fazer a reforma na casa, de comprar uma moto, de comprar um carro. Então a elite brasileira presenciou essa crescente, esse acesso ao poder de compra dos pobres, e a elite brasileira, que tem medo de perder os seus privilégios, então criou essa ideia de que a política só rima com corrupção. E se criou a ideia que o político bom é aquele que não é político. E a gente chega aqui na centralidade do nosso bate-papo sobre esse encantar a política, na expressão do Papa Francisco. Ele diz que a caridade, como expressão concreta do amor ao próximo, não pode ser romantizada e muito menos reduzida a ações pontuais. Quer dizer que o amor, a caridade, o serviço, ele deve ir a todas as esferas da sociedade, especialmente a política. Pois a sociedade ela não pode viver apenas de ações pontuais. Ela tem que ir à origem, ela tem que ir à raiz das causas. Se existe fome, não adianta só fazer campanha para arrecadar alimento. Às vezes é necessário e somos obrigados porque não tem outra saída. Mas somos chamados e convocados a irmos às razões, às causas porque se gera tanta fome. Então o Papa Francisco, sobretudo na Fratelli Tutti, nos convoca a essa caridade como expressão real do amor ao próximo. E a política, no seu exercício a serviço do bem comum, cumpre a mais excelsa expressão da caridade cristã, que é exatamente fazer com que todos tenham acesso a uma vida de qualidade. Envolver-se na política é uma obrigação para um cristão. Nós, os cristãos, não podemos fazer igual a Pilatos e lavar as mãos. Então tenhamos cuidado. Eu nunca vi na história brasileira uma campanha eleitoral, isso desde 2013 para cá, que é tão banhada pela dimensão religiosa. Basta ver qual é o lema, o slogan do presidente da República, porque eu nunca vi na política brasileira, nas campanhas eleitorais, o uso de Deus, de um Deus que está acima de tudo, acima de todos. Essa expressão é bastante estranha e é bastante esquisita. O nosso Deus não está acima de tudo. Deus está no meio de nós. Ele é o Emanuel
que veio acampar entre nós, participar das dores e das alegrias do seu povo. Ele se coloca a caminho, é Senhor da história e que ao tempo todo sempre se colocou a serviço do mais fraco, do mais empobrecido, do mais indefeso. Então, candidatos que falam em nome de Deus, tenhamos cuidado, porque normalmente falam de Deus, mas não fazem a vontade de Deus. Pelo contrário, lembre-se disso. A gente conhece uma planta, uma árvore, pelos seus frutos. Então, se de fato essa pessoa ela age em nome de Deus, digamos o presidente da República, por que tantas mortes durante a pandemia? Se ele fala em nome de Deus, por que prega no mesmo instante o uso das armas e da violência? Se ele fala em nome de Deus, por que tanto preconceito? Então é um Deus que não rima, que não é próximo e muito menos parente do Deus de Jesus Cristo, que é o Senhor da vida, que é Senhor da história. Então, como dizia o próprio Frei Beto, não precisamos ter uma política cristã. O que nós temos direito é uma política justa, leal e democrática. Se existe uma política assim, então esse jeito de ser político rima com o jeito de ser cristão. Mas nós não precisamos de uma democracia, digamos assim, cristã. Precisamos sim de uma democracia justa, baseada na justiça, onde todas as pessoas podem ter acesso ao bem comum, aquilo que é patrimônio público, aquilo que é dinheiro público. E que essas democracias estejam não só a serviço do grande desenvolvimento econômico, mas que estejam a serviço da vida e, sobretudo, onde a vida está ameaçada. Então, olhos bem abertos, coração e mente sintonizados para descobrir. Vamos pedir senso de responsabilidade e discernimento para a gente escolher os nossos candidatos com segurança, conhecendo o histórico da vida desses homens e mulheres. É bem verdade que no meio de tantos candidatos e candidatas, existem muitos que não só têm boa vontade, mas que têm desejo e missão comprovada, né? Como parlamentar, como governador, como candidato a presidente, tem um passado histórico que de fato se colocaram a serviço da vida. Então, a gente termina por aqui, nos despedindo com os melhores votos, né, de uma campanha eleitoral baseada na justiça e na verdade. E até a próxima semana.